Uma das coisas que eu mais gosto são plantas, mais especificamente ter plantas em casa. Meu amor por plantas vem desde sempre. Eu gostava de ver as flores na rua, gostava de pisar na grama descalça, amava ver a roseira que minha avó tinha no canteiro da casa dela, e até o pé de boldo que ela usava pra fazer chá, pra me ajudar com a dor de cabeça. Eu até queria fazer uma especialização em paisagismo depois que eu terminei a faculdade, nunca fiz. Mas desde que eu comecei a morar sozinha, mais especificamente com meu marido, que também ama plantas desde criança, sim, uma boa combinação, é que começamos a colocar cada vez mais espécies e a quase que fazer uma coleção de plantas no nosso apartamento pequeno, ainda no Brasil. Nosso momento de cuidar das plantas era um momento assim de muita calmaria também, era um momento que a gente desligava um pouco do trabalho e só focava nelas. Era um momento muito relaxante. Oi, se você não me conhece, meu nome é Júlia. Eu não tenho fotos do nosso apartamento mais antigo de todos, mas foi lá que a nossa história começou com as plantas. A gente teve algumas suculentas, depois passou para samambaia, mas foi só quando a gente mudou para um apartamento melhor e que nesse tinha inclusive uma varanda, foi que a nossa história de amor aí com as plantas começaram de fato. Foi lá que a gente começou a investir mais e cuidar melhor também das nossas plantas. Primeiro começamos com uma planta grande para varanda, eu sempre quis algo que parecesse, que me lembrasse um pouco de uma árvore. E depois começamos a acrescentar várias espécies, tanto dentro quanto fora de casa. E a gente teve várias fases também. Lembro que a gente tinha uma arara antiga, assim, de roupa que a gente não usava mais. E a gente colocou ela na varanda para usar como apoio para plantas que a gente queria deixar pendurada ou até mesmo trepadeira. Eu lembro que a gente mudou totalmente a cara da arara e foi ótimo, as nossas plantas amaram. Foi nessa fase também que a gente teve o nosso primeiro pezinho de frutas que a gente sempre quis, foi um pezinho de amora. E dentro de casa era costela de Adão, pacová, e o meu sonho que sempre foi ter um bambu moçô. A gente conseguiu ter um na nossa sala. Depois disso veio a nossa ficus no quarto e depois uma oliveira também. Eram plantas assim que eu sempre quis ter dentro de casa. E quanto mais a gente adicionava as plantas, a nossa paixão por elas só ia crescendo e a nossa felicidade também em ter um ambiente assim com muitas plantas. Doamos várias, compramos outras, fizemos grandes mudanças e foi aí que chegou o nosso pé de limão siciliano e o nosso pé de jabuticaba, que existe até hoje, inclusive, tá na casa dos meus sogros e dá jabuticaba assim até não querer mais. A gente visitou ele no ano passado quando a gente foi pro Brasil e ele tá muito bonito. A verdade é que o Brasil é maravilhoso para cuidar de planta, já que sempre tem sol. O nosso clima é ótimo para elas, né? E isso foi algo que eu senti muita diferença do Brasil para cá. Agora que eu dei uma introduzida aí sobre a minha história com plantas, quase que o meu passado, eu quero mostrar as nossas plantas atuais. Nós estamos colocando aos poucos, pesquisando muito sobre espécies também, o que daria certo aqui para o nosso novo espaço e para o nosso clima. Ter plantas aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, foi algo bem diferente, tem sido algo bem diferente para nós. Primeiro pela questão de espaço que a gente tinha, o apartamento que a gente morava antes era um estúdio, então a gente tinha que decidir bem o que a gente colocaria pelo espaço limitado. E segundo, realmente pela questão do clima. Aqui as estações são muito bem definidas, bem diferente do Brasil, e a gente tem bastante tempo de frio também. A gente chega a ficar 5 a 6 meses em temperaturas baixas, então não é toda planta que aguenta e que é adequada para ter até mesmo dentro de casa, já que aqui dentro fica muito seco, porque a gente usa muito o aquecedor, e tem a questão também solar, né? A nossa luz solar diminui bastante, tanto de intensidade quanto de tempo de exposição também. E isso tudo afeta a planta no geral. Então entender essas nuances é o que foi e tem sido um pouco mais complicado. Pesquisando bastante, descobrimos que existe uma área de crescimento de plantas pelo país. E isso ajudou muito a gente a tomar a decisão de qual planta que a gente compraria, especialmente para as plantas do lado de fora, na nossa varanda, onde eu queria que elas crescessem, que nos dessem frutas, porque eu queria muito plantas frutíferas pro lado de fora. Então era muito importante que a gente entendesse se a espécie que a gente estava comprando de fato ia florescer, de fato ela ia crescer no clima aqui de Nova York, mais especificamente. Dito isso, vamos começar o tour pelas minhas plantas atuais. Eu vou mostrar cada uma delas, vou falar um pouco sobre os cuidados também, e mais pro final eu quero contar para vocês também como que a gente toma as nossas decisões de como que elas vão ficar no nosso espaço, como deixar até elas um pouco mais bonitas, mais atrativas, assim, quase que incorporar elas na nossa decoração. Eu vou começar pelas maiores e depois eu vou para as menores. Essa aqui é uma ficus elástica Burgundy. No Brasil você consegue encontrar como ficus elástica mesmo. Nós temos ela desde o outro apartamento do nosso estúdio, então ela já tá com a gente já faz bastante tempo aí, quase 3 anos. Ela já cresceu bastante desde que a gente
comprou ela. É uma planta fácil de cuidar e bem resistente também, o que é ótimo. E isso é um fator assim muito importante para você dar uma olhada antes de você comprar uma planta. Ver primeiro, claro, o espaço que você tem disponível para aquela planta e a quantidade de luz naquele ambiente e o horário da luz também. Ela é uma planta que prefere luz indireta brilhante e quanto mais luz ela recebe, mais forte, mais vibrante ficam as cores das folhas. E como ela prefere luz indireta, sempre tomar cuidado, porque se o sol for muito forte e ficar muito tempo numa luz bem direta, pode realmente queimar as folhas dela. E um fato engraçado, assim, né, sobre ela ser resistente, é que, por exemplo, a gente tá há bastante tempo aí com uma luz solar bem menor do que o nosso normal, por conta do inverno, e ela não morreu por conta disso, mas ela também não cresceu tanto. Porque existe uma diferença, né, entre ela sobreviver e ela prosperar, digamos assim. A rega é sempre feita de 1 a 2 vezes na semana. No inverno a gente sempre diminui para 1 vez na semana, que geralmente é o suficiente. A gente sempre fica muito atento no solo, se ele tá seco o suficiente pra gente já poder fazer uma nova rega. Ela não é uma planta que gosta de frio e ela também não precisa de muita umidade. Mas se seu ambiente estiver muito seco, você pode sim dar uma borrifada de água nas folhas. É uma planta que o solo precisa drenar bem a água para ela não ficar encharcada e não apodrecer a raiz mesmo. Então misturar terra com aquelas pedrinhas já ajuda bastante, pedras vulcânicas, a fazer essa drenagem de forma mais fácil. E ficar sempre de olho no solo, isso para qualquer uma, para ver realmente se tá seco ou se ele ainda tá úmido, pra gente nunca encharcar demais a planta sem querer. A segunda que eu quero mostrar para vocês é uma monstera deliciosa, também muito conhecida como costela de Adão. Nós já tivemos ela algumas vezes, a gente já teve no Brasil, mas a gente também teve no outro apartamento. E é uma planta que eu amo de paixão. E também é uma planta bem fácil e bem resistente de você cuidar. É uma planta tropical, então os cuidados são basicamente os mesmos. Ela prefere uma luz indireta, mas ela também dá certo com uma meia sombra. Isso quer dizer que ela ainda precisa de raio de luz. Então não é uma planta que você pode colocar atrás de uma parede, por exemplo, ou atrás de um móvel, que não vai ter nenhum tipo de iluminação. Mas eu posso falar um pouco mais disso para vocês mais pra frente. A questão da rega também é a mesma coisa. Agora no inverno a gente tá regando 1 vez por semana, sempre de olho no solo para ver se tá seco e se já é hora da gente fazer uma nova rega. Ela também é uma planta que geralmente precisa de um pouco mais de espaço, porque como vocês podem ver, ela cresce bastante para os lados também, mas você pode ir domando um pouco esse crescimento, fazendo pequenas amarrações, porque as folhas ficam muito grandes e podem ficar bem pesadas também. Aqui a gente fez várias amarrações para ela aguentar e a gente comprou também esse apoio aqui atrás de fibra de coco, em que a gente amarrou a grande parte das folhas, então elas ficam um pouco mais juntinhas e não tem esse perigo, inclusive, do peso ser tão grande que ela quebra, que era exatamente o que estava acontecendo com a nossa outra do nosso apartamento. Ela ficou tão grande, tão pesada, que era muito difícil da gente conseguir lidar com ela no dia a dia mesmo, e até mesmo ter ela ali no nosso espaço, que era bem limitado. Ela é tecnicamente recente, mas ela tá super saudável. A gente ama acompanhar o crescimento delas. Inclusive essa folhinha aqui é nova, abriu faz pouco tempo e a gente tem outra ali em cima já também. Então isso só é mais um sinal de que ela tá gostando bastante de onde ela tá agora. Essa aqui é outra planta que eu também adoro. O nome dela é Birds of Paradise. No Brasil você consegue encontrar pelo mesmo nome, ou pelo que eu pesquisei, Estrelícia. A gente tem ela há pouco tempo também. Ela não chegou tão bonita assim em casa, mas ela tá se desenvolvendo bastante. Inclusive, olha essa nova folha que tá nascendo. Lindíssima e já tá com outros brotinhos aqui atrás também. Essa é uma planta que gosta de luz direta ou indireta bem intensa. Então, se você tem ela dentro de casa, é interessante deixá-la do lado de uma janela, igual a gente tá fazendo aqui. E quanto mais sol ela recebe, mais rápido é o crescimento dela. E também com o sol ela pode florescer. Porque sim, essa planta dá flores e elas são muito bonitas. A rega segue na mesma coisa, de 1 a 2 vezes na semana. No inverno, geralmente você diminui também para 1 semana, mas sempre de olho no solo. Ela é uma planta que gosta de ambientes úmidos, então você pode borrifar água nela se tiver seco o ambiente que ela tá ali. E como eu falei sobre as flores, né, ela pode demorar de 3 a 5 anos para começar a florescer, ainda mais se ela estiver dentro de casa. Eu também quero muito que um dia chegue o momento da gente ver as flores dela, porque eu só vi essa planta com flores no Brasil, pra ser bem sincera. Essa é uma planta que bastante gente aqui em Nova York tem, eu vejo bastante nas casas, mas até hoje eu nunca vi uma
que tivesse com flor. Vamos ver como que vai ser. Essa aqui é a nossa Ficus lyrata. A gente tem ela há bastante tempo também, desde o outro apartamento. Ela já cresceu muito, se desenvolveu muito bem. Recentemente a gente fez uma poda nela para que ela fique cada vez com mais cara de arvorezinha mesmo. Então a gente tirou algumas folhas aqui da parte de baixo. No Brasil, geralmente, você encontra pelo mesmo nome. E eu acho que é uma das plantas mais chatinhas que a gente tem aqui em casa para cuidar. Ela é uma planta que prefere luz indireta brilhante. Ela até aguenta um pouquinho de sol, mas tem que ser bem pouco tempo. O que a gente fazia no Brasil era colocar ela um pouco ali fora no quintal, bem pouquinho, e logo já colocava pra dentro de novo, porque muito sol direto pode queimar as folhas. Se você tiver num lugar, deixar ela num lugar que tá um pouco mais escuro, pode ser que as folhas dela comecem a cair também. Por isso que é bem importante deixar ela sempre com uma luz indireta. Já na questão da água, no verão, quando tá bem quente, a gente rega uma vez por semana, mas no inverno a gente aumenta esse tempo para 10 a 15 dias. A gente identificou bem rápido que a gente estava regando ela demais no inverno, porque começou a aparecer umas manchas escuras na folha dela, e por isso que é sempre muito importante estar de olho nas plantas, dar uma olhada nas folhas, no solo, enfim, dar uma olhada bem geral nela, porque como a gente descobriu bem rápido, a gente deixou ela sem regar por um bom tempo, até que todo o solo dela estivesse bem seco, e aí sim retomar a cada 10 dias. Agora ela tá saudável, bem melhor. Pro solo dela também é importante que ela tenha uma boa drenagem de água, justamente para não acumular muito ali e não correr o risco de apodrecer a raiz. Ela é uma planta que também não gosta de frio, mas gosta de uma umidade assim mais moderada, então você também pode usar um borrifador de água se você estiver num ambiente, num momento que tá mais seco. Uma coisa bem importante de fazer com ela é sempre limpar as folhas. As folhas dela são bem grandes e junta bastante poeira, e quando tem muita poeira, isso atrapalha na captação de luz solar. Então sempre passar um paninho também, ou até mesmo na hora da rega, como eu faço geralmente, eu coloco no banheiro, já jogo a água e assim deixo ela bem limpinha. Pro lado de fora foi mais difícil da gente escolher as nossas plantas. A gente queria que pelo menos uma ficasse verde o ano todo. E eu não queria que fosse aqueles arbustinhos, sabe? Eu realmente queria que fosse ou uma árvore frutífera ou até mesmo uma árvore que desse flores. Depois de pesquisar bastante e ver especificamente sobre as áreas de crescimento que eu comentei com vocês anteriormente, a gente acabou escolhendo a magnólia. Essa que nós pegamos, que nós temos, é a da flor branca, que pra mim é uma das mais bonitas que tem. Aqui, inclusive, tem bastante, assim, nas ruas, nos parques, e a gente sempre via que tava o ano inteiro verde. Ela é uma planta que começa a florescer agora na primavera, então eu tô muito ansiosa, tô muito empolgada pra ver como é que vai ser esse processo do florescer, né? É uma planta que precisa de sol sempre, no mínimo 6 horas, por isso que eu coloquei ela pro lado de fora também. O solo precisa estar sempre úmido, mas nunca encharcado. Eu vi nas minhas pesquisas que é sempre interessante adubar ela tanto na primavera quanto no verão com fertilizante de matéria orgânica. Essa foi outra que a gente também escolheu por conta do frio. É um pé de figo. É uma planta que adormece, digamos assim, ela não morre, mas ela perde todas as folhas, ela fica bem feia desse jeito. Todas as que estão aqui fora, mesmo que elas tolerem o frio, né, que a gente tenha visto ali naquela tabela de áreas de crescimento, a gente precisa sempre proteger elas, então elas estavam uma espécie de caminha assim, um tecidinho próprio, porque a raiz, a terra, né, nessa parte de cima não pode congelar, senão ela morre, então mesmo que ela aguente o frio, a gente precisa ter também esse cuidado. E por isso que eu também tô bem animada para acompanhar esse crescimento dela. Ela já tá com umas pontinhas verdes bem pequenininhas, então isso também mostra que ela tá bem saudável e viva. É uma planta que fica bem bonita também. Ela é relativamente pequena ainda, então ela vai crescer bastante. Ela também precisa de sol. Todas essas que são frutíferas, assim, elas realmente precisam de sol para conseguir se desenvolver e também nunca deixar o solo encharcado. Eu vi que geralmente elas começam a dar frutos de 2 a 4 anos de idade. E por último dessas nossas maiores, a gente tem esse pé de romã, que também fica muito bonito, foi um dos motivos pelos quais a gente escolheu ele. E é uma planta que também adormece no inverno, ela é resistente, mas fica assim, toda pelada, sem folha nenhuma. E ela é basicamente a mesma coisa de cuidado da outra. A gente também tomou a decisão de comprar ela depois que a gente viu no mapa se ela aguentaria morar no nosso espaço aqui, no nosso clima. E eu vi que os frutos dela dão de 5 a 7 meses depois que saem as flores, então eu também tô bem animada para todo esse processo. Eu acho que essa área externa nossa vai ficar muito bonita com elas. Para as plantas menores, essa aqui
Se chama Philodendron Heart Leaf. No Brasil você consegue encontrar ela como Philodendron Coração. Ela é uma ótima planta para você começar a cuidar, para você ter o início aí na sua vida com plantas. É uma planta que prefere luz indireta e você tem que evitar ter esse sol direto porque realmente pode queimar as folhas dela. E a rega é a mesma coisa também. Nunca encharcar ela e ter um solo com uma boa drenagem também. Ela é uma planta que também gosta de umidade, então sempre verificar se o seu espaço tá muito seco e aí você pode borrifar água nela também, que ela gosta bastante. Ou até mesmo deixar ela próxima de um umidificador na sua casa. Ela é uma planta que eu acho muito bonita, ela se desenvolve muito bem também. A gente colocou também esse tronquinho aqui de fibra de coco para amarrar ela, você pode fazer essas amarrações nela para que ela cresça cada vez mais envolta nele ao invés dela começar a cair. Já essa outra aqui, o nome dela é Satin Photos, acho que é assim que se pronuncia. No Brasil você pode encontrar como jiboia prateada ou só Photos mesmo. Assim como a outra, ela é uma planta que você também pode subir com ela ou até mesmo deixar ela cair. Esse aqui a gente comprou ele mais tortinho, assim, fazendo essa curva. Esse aqui já não é de fibra de coco, ele é de musgo, então também posso borrifar água nele. A gente fez pequenas amarrações também nela, que são bem importantes para que ela entenda para onde ela vai de fato subir. Mas um outro jeito muito legal de se usar ela é deixar as folhas caírem. No Brasil a gente tinha a jiboia comum, sem ser prateada, né, que é mais verde, muito famosa no Brasil, inclusive. Muito legal se você tem alguma prateleira alta e você pendura ela e deixa que ela caia, fica muito bonita. Ou até mesmo pendurar no teto também é muito utilizado. Eu acho muito bonito. Aqui a gente optou dessa vez por colocar ela para crescer para cima. Ela também é bem fácil de cuidar, também gosta de luz indireta brilhante. Essa aqui, quanto mais luz solar ela pegar, mais forte fica esse prateado das folhas, fica muito bonito. A rega também segue o mesmo padrão das outras, sempre olhar se o solo tá seco, não deixar ela ficar encharcada. E essa aqui também gosta bastante de umidade, então também usar um borrifador ou deixar próximo de um umidificador também. Essa tá muito bonita também. Eu sou muito fã de jiboia. Essa outra aqui, lindíssima também, é um filodendro que chama Pink Princess. Ela é rosa. Essa acho que tá uma das minhas favoritas. Ela é bem recente também. No Brasil, acho que você consegue encontrar pelo mesmo nome, ou só filodendro rosa. Existem vários tipos de filodendro, essa é uma grande mistura que ficou rosa. E é muito legal dela, é que conforme vai passando o tempo, ela vai ficando mais madura. Também a quantidade de luz, as folhas vão ficando com uma cor um pouco mais forte. Então talvez alguma fique um pouco mais rosa, outra fique mais verde. Eu acho muito bonita essas nuances, essas mudanças. E eu tô muito ansiosa pra ver como que ela vai ficar também, porque ela é bem novinha. Também é uma planta fácil de você cuidar. Você precisa ter uma luz indireta brilhante, a rega basicamente a mesma coisa das outras. Como eu falei pra vocês, conforme a quantidade de luz então vai mudar, se você deixar ela muito mais pra sombra assim, menos rosa ela fica. E essa ela gosta de bastante umidade, acima de 60%, então também tá sempre borrifando água nela, ou até mesmo deixar próxima de um umidificador. E também tem um solo bem drenável. Nunca deixar as plantas encharcadas, porque pode apodrecer as raízes, então também sempre tá de olho nisso. Mas no geral é uma planta bem fácil de cuidar também. A próxima é uma que eu também tô apaixonada, que é essa aqui. O nome dela é Anthurium Fingers. No Brasil, acho que você consegue encontrar como Antúrio Dedos, ou até mesmo pelo mesmo nome. Essa também é bem recente, acho que a gente pegou faz umas 2 semanas, mais ou menos. Eu achei ela muito diferente, eu não conhecia. Ela realmente parece dedinhos, realmente parece uma mão. É uma planta tropical relativamente fácil de cuidar também. Ela gosta de luz indireta brilhante, mas ela tolera um pouquinho de sombra, meia sombra. Evitar de colocar ela em um espaço que tenha luz solar bem direta, porque também pode queimar as folhas. Também sempre dar uma olhada na questão do solo dela, deixá-la sempre úmida, nunca encharcar demais. Aqui a gente tá regando uma vez na semana também. E ela também é uma planta que gosta muito de umidade, acima de 60%, então também vale a mesma coisa, para sempre estar borrifando uma água nela, se tiver muito seco, ou até mesmo deixar sempre perto de um umidificador. Eu adorei ela, eu acho que é uma das plantas mais diferentes assim que a gente tem aqui em casa agora. Inclusive, tá com um bebezinho aqui nascendo. Próxima planta que temos é também a recém-chegada Begônia maculata. No Brasil você consegue encontrar com esse mesmo nome. Eu sempre quis ter essa planta, então eu tô muito feliz que ela chegou aqui em casa agora. Ela é verde
Embaixo ela é vermelha e ela tem essas pintinhas brancas, é muito bonita. Os cuidados também são bem parecidos com as outras, ela também gosta de luz indireta brilhante. É uma planta, inclusive, se você não deixar ela com sol, né, com luz, ela pode até perder um pouco dessas pintas brancas. A rega também é quando o solo estiver seco, uma vez na semana, 2 vezes no máximo. Nunca encharcar demais, que senão pode apodrecer também. E no inverno também a gente reduz a quantidade de rega que a gente faz. Também é uma planta que gosta de umidade, então também pode usar o borrifador no solo se tiver mais seco ou até mesmo deixar sempre próximo de um umidificador. Também gosta de um solo bem drenável. E o mais legal é que ela dá flor e é uma flor lindíssima. Geralmente eu vi que começa na primavera, então eu também tô muito empolgada para ver como é que vai ser a evolução dela, já que a gente tem ela há pouquíssimo tempo. Ela também tá com uma bebezinha aqui embaixo já nascendo, então isso também mostra que ela tá realmente bem saudável. Acho ela lindíssima e muito diferente também. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso bonsaizinho. Essa aqui é uma Ficus ginseng bonsai. No Brasil você consegue encontrar pelo mesmo nome ou como Ficus microcarpa. É o primeiro bonsai que a gente tem, o único bonsai que a gente tem, que é essa espécie de mini arvorezinha que a gente sempre achou muito bonita. Também prefere luz indireta brilhante, então você precisa deixar o vaso sempre próximo de uma janela se você tiver com ela dentro de casa, né? No verão, no calor, a rega é de 2 a 3 dias, mas agora no inverno aumenta esse tempo, então a gente tá regando uma vez por semana também. Também gosta de ambiente úmido, então segue a mesma coisa dos outros. E para manter essa carinha de bonsai, de arvorezinha mesmo, é sempre importante que você vá podando, fique de olho, para que não comece a crescer, e vai começar a crescer para os lados, as folhas um pouco mais para baixo também. Então é legal você sempre podar para que ela sempre mantenha esse mesmo desenho, esse mesmo formato. Inclusive a gente fez uma poda na semana passada dela, porque já estava cheia de folhinha aqui embaixo. A próxima que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, uma Alocácia amazônica. A gente já teve ela no Brasil. Outro nome dela também é Alocácia Polly, que talvez você encontre no Brasil com mais facilidade. Só que no Brasil ela crescia muito mais, gente. A nossa era enorme. Lá tudo é mais fácil, né, pela questão de temperatura. Falei pra vocês, né, que no inverno o crescimento de todas elas diminui a velocidade, então fica bem mais lento. E se a gente tem bastante tempo de frio, é normal que demore bastante para elas crescerem nessa fase. Ela também gosta de luz indireta brilhante, então deixá-la também próxima de uma janela. Ela é uma planta que ela gosta de ambiente úmido e quente, então também pode usar o borrifador de água se tiver seco aí onde você mora e dentro do seu espaço. E é uma planta que não gosta muito de mudanças bruscas assim de temperatura. Acho ela muito bonita, acho ela muito especial e é muito legal porque lembra um pouco também das plantas que a gente tinha no nosso apartamento no Brasil. Outra que eu quero mostrar, ela entra acho que mais num tamanho médio, digamos assim. É essa aqui, que também é recente. Ela chama Ficus Audrey, mas no Brasil você consegue encontrar ela como Figueira de Bengala. Ela fica muito grande, com certeza você já trombou com alguma árvore dela. Eu até fiquei chocada quando eu descobri que era a mesma. Ela também é uma planta que gosta de luz indireta brilhante, então para você cuidar dela em casa, você precisa deixar ela próxima de uma janela para que sempre tenha raio de luz solar e também ficar sempre de olho para ver se o solo tá seco para você poder regar e que o solo também tenha uma boa drenagem. Ela é uma planta que não gosta de frio ou de mudanças bruscas assim de temperatura também. Então não é uma planta legal de você ter perto de onde fica um ventilador ou um ar-condicionado, por exemplo. Tentar evitar esses lugares. Ela também é uma planta que gosta de umidade, então também segue a mesma coisa. Apesar de ser bem recente, dá pra ver que ela tá bem saudável também e ela gostou bastante do lugar que a gente deixou. Fica próximo de uma janela. O próximo que eu quero mostrar pra vocês é muito conhecido, que é o bambu da sorte. Esse aqui é bem fácil de cuidar também. Você pode cultivar ele tanto em água, como que eu tô fazendo aqui agora, ou plantar mesmo em terra. Ele gosta de luz indireta brilhante, mas ele tolera uma meia sombra também. Se você tiver colocado ele na água, igual a gente tá fazendo, uma vez por semana é ideal que você troque essa água para não ficar com fungo, enfim, e usar também um fertilizante líquido na água uma vez por mês, mais ou menos, é o que a gente tem feito com ele. Ele cresce muito rápido, fica muito bonito. Eu adoro o bambu da sorte e quando você planta ele, o vaso também fica muito bonito, muito diferente. Eu acho que é uma planta que muda muito o ambiente que você coloca ela, faz total diferença, sabe? E é uma planta que cresce muito rápido. Eu acho que é uma das mais fáceis que a gente tem de cuidar aqui em casa. A próxima que eu quero mostrar é uma planta carnívora
Esse aqui é a Nepenthes, acho que é assim que se pronuncia. No Brasil é muito conhecida como planta jarro por ter seus jarrinhos aqui embaixo. Ela também é uma planta bem recente aqui em casa. Victor sempre quis uma planta carnívora. Eu sempre tive curiosidade, mas nunca foi assim uma grande vontade minha. Mas agora que já faz mais de uma semana que eu tô com ela, já tenho muito carinho por ela, porque sim, a gente se apega muito às plantas. E, inclusive por ter ela agora, a minha curiosidade assim aumentou muito mais por plantas carnívoras. Tenho pesquisado muito mais sobre e tenho me interessado bastante. É uma planta que prefere luz indireta brilhante também. Também mantém ela sempre próximo da janela. E é uma planta que prefere água pura, não água de torneira. Mas eu continuo dando água de torneira mesmo, porque, né? Sempre manter o solo dela bem úmido. E é uma planta que gosta de alta umidade, acima de 50%. Então também deixar ela próxima de um umidificador é bem interessante. Borrifar a água sempre que tiver seco. Ou até mesmo colocar no pratinho embaixo dela umas pedras e deixar com água para que sempre fique bem úmido em volta dela. É uma técnica também que funciona bastante se você não tem um umidificador. Uma planta que se você tiver dentro de casa, você pode dar alguns insetos para ela se alimentar. Não fizemos isso ainda. E o solo dela deve ser bem drenado também e combina muito com musgo. Inclusive, a gente tem musgo em quase todas as nossas plantas aqui, acima da terra, e ela não poderia ser diferente. Ela gosta bastante também dessa combinação com o musgo. Tenho adorado ela, é bem nova, mas dá pra ver que ela também tá se desenvolvendo bem e que ela gostou do lugar que a gente deixou ela, bem do lado da janela do quarto. Ah, e é sempre bom você evitar, pelo que eu tava pesquisando, de ficar relando nos jarros dela. E por último, nós temos as plantas aéreas, como o próprio nome diz. São essas plantas aqui que não tem uma raiz que você vai plantar ela na terra. Elas realmente ficam suspensas, aéreas. É muito comum e eu acho muito bonito. É que a gente não tinha como colocar aqui em casa, mas eu acho muito bonito quando elas ficam realmente penduradas no teto por um fiozinho. Eu acho que fica muito legal no ambiente. Tem também, eu acho que vocês já devem ter visto, elas penduradas pelo fiozinho, mas dentro de uma bolinha de acrílico, fica muito fofo. Aqui a gente resolveu fazer arranjo mesmo, que eu acho que era o melhor cenário pra gente e a gente acha muito bonito. Então a gente comprou esses galhos aqui e colocamos elas junto com o musgo, fizemos um arranjo bem bonito. Temos essa e temos essa maior zona aqui, que coube perfeitamente nesse galho. Elas são muito fáceis de cuidar. Para regar elas, é basicamente usar um borrifador de água. Como a gente colocou os musguinhos em volta, então também ajuda a manter um pouco da umidade. E aí também sempre tá borrifando água no tronco todo e no musgo em si. Eu acho essas plantas super diferentes. E eu acho muito legal você conseguir usar tanto em vários tipos de arranjo assim, ou da forma mais comum, digamos assim, que são suspensas. Uma coisa sobre iluminação, se você mora em apartamento, se você quer colocar uma planta num lugar que às vezes não bate tanta luz solar assim, sempre tem como também usar luz artificial a seu favor. Inclusive aqui é muito comum, principalmente no inverno, as pessoas terem esse auxílio da iluminação artificial. Esses que você consegue colocar como ponto focal são ótimos, porque você pode colocar direto na planta. E no meu caso eu consigo ajustar a temperatura para que fique cada vez mais quente. Existem várias luzes, várias marcas específicas para as plantas. Tem tanto que você consegue fincar na terra dentro do vaso, quanto deixar na parede também. Ainda sobre luz, uma coisa que é muito importante é que mesmo que ela não esteja exatamente na janela, é que a vista dela seja o pedaço do céu. Então sempre pensar que de alguma forma ela vai ter contato com a luz do céu. Aqui, por exemplo, e até aqui. Eu queria trazer um pouco para vocês também de como a gente consegue escolher as nossas plantas para determinados locais da nossa casa. Tirando o fato dos pré-requisitos mais básicos, né, digamos assim, como eu já comentei anteriormente, então o espaço que você tem, a quantidade de luz que você vai precisar para determinada planta. Outro fator muito importante também é se você tem algum animalzinho em casa, se ele é de mexer nas plantas ou não. Aqui em casa é muito tranquilo com o Cota, ele nunca mexeu em nenhuma planta, mas esse é um ponto bem importante de ser considerado quando você for escolher
escolher uma planta ou não. Mas para além desses requisitos, eu queria falar também no quesito mais espaço, como decoração em si. Porque as plantas, elas são muito importantes para além do cuidado que a gente tem nesse momento de relaxamento, como eu falei para vocês, melhora da qualidade do ar, de você ter contato mais com o verde, com a natureza em si, mas ela também é muito importante na questão de decoração, de como ela pode mudar um ambiente, como ela pode mudar um cantinho seu ali que tá super sem graça, que tá sem vida. Eu acho que os pontos mais importantes são a questão de espaço em si. Então você conseguir visualizar esse espaço seu que está em branco, que tem um alto potencial para receber uma planta, e a partir desse espaço então decidir qual a espécie, qual o modelo da planta que você quer. Existem plantas que ficam muito grandes para lateral, como eu falei para vocês, a nossa ficus elástica é assim, por exemplo, a nossa costela de Adão, então a nossa monstera deliciosa também é dessa forma. E elas funcionam muito bem se você tem um espaço um pouco maior, então nas laterais, ou até mesmo em cantos. Às vezes a gente tem aquele canto mega perdido em casa, sem graça, sem vida, e elas são uma ótima opção para serem colocadas exatamente aí, porque elas podem crescer para os lados, inclusive dar um preenchimento muito maior do espaço do que talvez colocar num cantinho uma planta que vai crescer mais no sentido vertical, que fica um pouco mais fininha. Então ter essa sensação de preenchimento do espaço também é uma coisa muito legal e fica muito bonito na decoração. Gosto muito de pensar também nas plantas, em como elas vão emoldurar o meu espaço em si. No nosso apartamento no Brasil, eu comentei que a gente tinha um bambu moçô e ele é muito conhecido por também ficar meio caidinho assim, ele fica meio na lateral, e esse é um ótimo exemplo de como emoldurar o seu espaço. Então ele ficava na nossa sala, ele emoldurava quase que a nossa televisão. Criar essa sensação, esse sentimento de ter uma moldura com a planta faz toda a diferença, deixa o ambiente muito mais bonito também. A mesma coisa para colocar uma planta dessa no quarto. Então, próximo ali à sua cama, colocar uma planta que vá com o tempo, dá uma leve caidinha, também fica muito bonito. Eu sinto que traz um ar até mais de aconchego para o ambiente, sabe? Então também gosto de brincar além dos espaços, mas com como elas vão crescer em si. E esse é um ponto legal de se falar também, porque a forma como você poda a sua planta pode alterar a forma desse crescimento. Um exemplo que eu comentei com vocês anteriormente é a da nossa Ficus lirata. Ela naturalmente cresce as folhas, então, desde a parte de baixo até a parte de cima, igualmente, que não deixa de ser bonita, ela é linda de qualquer jeito, mas quando você vai podando e criando novos galhos para ela na parte superior, e aí vai crescendo novas folhas nesses novos galhos, elas parecem muito mais uma arvorezinha e elas ficam muito mais bonitas e fazem uma grande diferença também no espaço. Então também é sempre legal dar uma pesquisada em como que a planta pode ser podada para deixar ela ainda mais bonita e diferente no seu ambiente. Pontos às vezes na sua casa que você sente que não tá com tanta vida, com tanta cor, colocar uma planta pode sempre ser a solução. Então, prateleiras altas, que às vezes você não tem muita decoração em si, colocar uma planta que realmente vai cair, preencher aquele espaço, como a jiboia, é muito interessante. Se você tem nichos, isso também é um ótimo lugar para se posicionar plantas, como eu tenho aqui na janela, como eu tinha no nosso outro apartamento também. Então, colocar uma ou duas plantas, uma próxima da outra nesse nicho, já dá uma diferença muito grande na decoração. E para além dessas escolhas que eu acabei de comentar com vocês sobre a questão da planta em si, como ela vai crescer e como ela vai ocupar o espaço em branco da sua casa, existem formas de você deixar a sua planta muito mais bonita e também conversar muito mais com a decoração, que são os vasos. Eles são muito importantes. Eu não acho que você precisa necessariamente ter todos os vasos iguais na sua casa. Eu acho bem interessante ter vasos diferentes, desde que eles se conversem um pouco entre si. Eu já comentei em outro vídeo com vocês que eu amo vaso de barro mesmo, o que a gente tem bastante no Brasil. Eu acho que o contraste com a cor das folhas fica muito bonito. Aqui em casa, nossos vasos são bem mais claros, no geral, branco, mais cru, mas eu tenho colocado uns vasos um pouco diferentes, com um pouco de contraste de cor, que eu acho que ficou bem legal, bem divertido a casa. E a escolha do vaso pode realmente mudar a planta por completo. Às vezes a gente vê uma planta naquele vasinho que ela vem geralmente de floricultura, de plástico pretinho, e você não dá tanta importância para aquela planta, mas quando você transfere ela para um vaso totalmente diferente e coloca todo o acabamento, parece até que é outra planta. É muito importante que você pense no vaso de forma estética, claro, mas também pensar muito em qual é a necessidade da planta, então a vazão dele, o tamanho dele para aquela planta em si. Existe uma coisa também que muda bastante em como a planta vai ficar no final, que é quase que a finalização dela. Então, ao invés de você deixar a planta só
com a terra na parte de cima, colocar algumas coisas podem fazer toda a diferença. Existem vários tipos de acabamento que a gente pode utilizar. Eu utilizava muito no Brasil aqueles cascalhos de madeira para dar esse acabamento. Eu gostava muito deles, especialmente no nosso vaso de barro vermelho. Mas um outro que eu adoro também são as pedrinhas. Fica muito bonito dependendo da composição que você fizer com o vaso. E tem também o musgo. Existem vários tipos de musgo. Eu amo particularmente. Eu acho que fica com muita cara de florestinha. Eu acho que dá uma cara muito diferente para a planta. A gente colocou em quase todos os vasos aqui. E essas finalizações, elas não são só estéticas, elas também ajudam muito a proteger o solo da planta. Então, de poeira, sujeira, pelo de cachorro. E ajudam também, de certa forma, a manter a umidade, como é o caso do nosso musgo, que eu tenho mostrado para vocês, que a gente tá sempre borrifando água nele, que é uma forma de ajudar o solo a ficar sempre úmido. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem aqui em casa é essa planta aqui, a Antúrio Fingers. Quando você olha para ela sozinha, você não dá muita bola para ela. Eu sabia que ela tinha muito potencial, eu tinha adorado ela quando eu vi no site, que eu comprei online, mas a diferença que fez eu ter escolhido um vaso diferente, especial, com uma cor vibrante e ter feito essa composição de quase criar um morrinho para ela, fez muita diferença. Eu amei o resultado. Então o fato de eu ter colocado um pouco mais de terra, ter moldado um pouco mais e finalizado com o musgo, não sei, deixou ela com uma cara muito mais natural, como se eu realmente tivesse tirado ela da natureza e colocado nesse pote. Não sei se faz muito sentido para vocês, mas esses pequenos detalhes deixam a composição como um todo muito mais bonito. Uma outra forma de você conseguir incorporar mais as plantas na decoração é também fazer arranjos, tipo esse que a gente fez com esse pedaço de madeira de tronco. Existem várias formas de fazer arranjo, tanto com plantas quanto com flores também, e faz uma grande diferença na decoração em si, no seu ambiente em si, e às vezes até com coisas que a gente nem daria tanta bola assim, separadas, tipo um musgo e um tronquinho de madeira. Existe uma forma também em algumas plantas de você deixá-la cada vez mais bonita, que é você cortar um pedaço dela. A gente tá fazendo isso aqui com a nossa jiboia. Essas plantas você consegue cortar um pedaço então e colocar em água para que ela cresça uma raiz. E aí você plante novamente no seu vaso para que ele fique cada vez mais cheio. Isso é uma técnica muito comum para que você tenha várias raízes independentes dentro do mesmo vaso, da mesma planta, inclusive, para que ela pareça cada vez mais cheia e mais bonita. Então tem algumas plantas que você também pode fazer esse processo. A mesma coisa acontece com o nosso bambu da sorte que eu mostrei pra vocês. A gente também cortou um pedaço dele, colocou na água junto, porque assim ele consegue crescer novamente e eu consigo ou talvez plantar num vaso vários dele, ou mesmo colocar cada vez mais no meu arranjo com água. Essas foram algumas dicas que eu quis trazer aqui pra vocês. Espero que ajude na hora de tomar uma decisão de escolher uma planta pro seu espaço, para complementar também a sua decoração, além de todos os benefícios de ter uma planta em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu tava com vontade de fazer já tinha algum tempo e eu amei ter feito. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de deixar seu comentário. Se você não é inscrito no canal também, ainda se inscreva. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.